Vamos falar mais sobre esse dia histórico com a promulgação da reforma tributária, entender um pouco mais com o advogado Eduardo Natal, que é mestre em Direito Tributário pela PUC-SP, conselheiro da Associação Brasileira da Advocacia Tributária e membro da Academia Brasileira de Direito Tributário. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com o fato da promessa de ser simplificar. Essa é a promessa da reforma tributária. De fato, a gente vai ver uma simplificação ou ainda demora para essa simplificação? Porque, afinal, a gente tem um período em que as duas formas tributárias vão continuar em conjunto, né? Exatamente. Boa noite, Gustavo, Renata, boa noite a todos. De fato, a premissa, né, uma das principais premissas dessa reforma é a simplificação. Claro que a gente vai ter um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033, portanto, ali, nesse período, a gente ainda vai conviver com bastante burocracia fiscal advinda ainda do sistema que a gente está vivendo, né, esse sistema atual, e aí sim, com o novo sistema, gradualmente, a ideia é que, de fato, com essa unificação de tributos, nós venhamos a ter uma simplificação do sistema tributário, e não apenas no aspecto de incidência do tributo, mas também de declaração tributária e também de transparência, para que o contribuinte possa ter um ambiente de avaliação dos produtos que ele consome de maneira clara, de forma a entender melhor quanto de tributo tem em cada produto consumido. Eduardo, agora essa simplificação não significa necessariamente que a gente vai pagar menos impostos. A gente tem uma alíquota aí que está para ser definida. Críticos dizem que ela pode chegar até 28%, que seria a maior taxa, a maior alíquota cobrada mundialmente. A tendência é essa, que a nossa taxa seja maior se comparada aos padrões internacionais? Bom, Renata, esse é um ponto que a gente vai observar nos próximos anos. Existe, de fato, uma, vamos dizer, definição prévia de uma modulação de alíquota que pode variar entre 25% e 28%. Isso tudo vai ser testado e provavelmente testado no primeiro ano de transição, porque o primeiro ano, em 2026, nós vamos ter uma alíquota mínima de 1% no novo sistema, para que se possa ter uma calibração dessa alíquota, tá certo? O que é importante também a gente observar é que a nova tributação, ela é uma tributação sobre o valor agregado. Então, não necessariamente nós venhamos a ter os 26% ou 28% de alíquota efetiva, mas, de fato, se o sistema ele não produzir condições para que o setor produtivo e de comércio possa absorver os créditos das compras dos insumos e dos produtos de forma a poder abater esses créditos nas suas vendas, sem dúvida alguma essa alíquota pode se tornar algo proibitivo, que é o que nós todos não esperamos, né? Eduardo, falando sobre a premissa da produtividade, que é justamente uma das ideias, gerar mais produtividade do PIB com a reforma. De fato, a gente começa a sentir isso quando? Ainda também demora? E por que essa premissa deve ocorrer? Por que se fala que haverá uma produtividade maior com essa reforma? Bom, primeiro porque a adequação de um sistema que de fato nós temos aqui bastante complexo e que atrai pouco investimento e tem muita burocracia. Isso é fato, não há como nós não considerarmos isso no Brasil. Então, o fato de ele ser mais transparente, que é o que se pretende com esse novo sistema, isso sem dúvida alguma pode fomentar o investimento não só do estrangeiro como nacional. É um modelo de tributação que já é praticado em muitos países fora do Brasil. O Brasil tinha, ou ainda tem, né, um sistema muito peculiar, que só existe aqui. Então, sob esses dois aspectos, eu acredito que sim, a gente pode ter, de fato, uma melhoria de cenário de investimento e produtividade. Mas, sem dúvida alguma, é importante que a gente tenha
nas próximas etapas dessa reforma, agora inclusive com a regulamentação da reforma, da PEC, da reforma tributária, uma produção legislativa que vá ao encontro dessa proposta, quer dizer, que valide essa proposta de simplificação, que nós tenhamos essa habilidade, né, os nossos congressistas, para que a gente não crie, enfim, situações diferenciadas demais, penduricalhos, como a gente está acostumado a ver de última hora, né, no Congresso, para definição de várias matérias, e não enfim, criarmos um sistema novamente complexo. Então, a ideia é que realmente a gente tenha um desembaraço de vários modelos de tributação que se sobrepõem hoje no Brasil e que a gente consiga ter, sem dúvida, um ambiente de negócios que possa ser mais positivo, né? Mas isso tem também um outro aspecto, Gustavo, isso nós vamos começar a observar daqui a alguns anos, não é agora, quando efetivamente essa legislação e essa incidência de tributos novos vier a ocorrer a partir de 2026. E o que vai mudar em relação ao imposto ser cobrado no destino, no local de consumo e não mais no de origem, como acontece atualmente? Isso acaba ali com uma guerra fiscal? É algo que tem um efeito positivo? Eu entendo que sim, a gente tem de fato uma guerra fiscal instalada no Brasil, o fato de termos uma desigualdade até em termos de consumo e produção por todo o país, ele é um fator que provocou essa situação de guerra fiscal. Então, de fato, tendo essa possibilidade de se cobrar o tributo no destino e também de se promover a distribuição da receita desses tributos para os municípios e os estados de destino, a ideia é que efetivamente a gente tenha uma redução de guerra fiscal, além do fato de nós agora com essa proposta termos uma redução de benefícios fiscais. É um tema polêmico, a redução de benefícios setoriais, mas também é um ponto que merece bastante atenção para que tenhamos nos próximos anos uma redução dessa litigiosidade, que não é só uma litigiosidade entre contribuintes e fisco, mas é uma também litigiosidade entre os próprios entes federativos, estados e municípios. E com a formação que é promovido pela reforma tributária, né, em que estados e municípios atuarão ação tributária, que se possa ter uma melhoria nesse ambiente de guerra fiscal. Vamos ver, né? Isso tudo é muito recente, claro, né? Foi aprovada hoje a reforma e a expectativa é boa. Eu tenho um otimismo em relação à reforma, mas sem dúvida é importante que os próximos passos sejam dados na mesma linha e com os mesmos princípios que aconteceram até esse momento. Tá certo, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado a vocês, uma boa noite e abraço.